Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Olha, o poder da vida e o poder da morte está na língua. Está na língua. Então, o que significa? Que o que eu falar vai causar vida para mim ou morte. Vai me construir, vai me edificar, vai me fortalecer, ou então vai me fazer doente, enfraquecido e vou morrer. Depende do que eu falar. Agora, de onde vem a palavra que sai da minha boca? De onde vem a palavra que sai da minha boca? Vem da minha mente, vem da minha cabeça, daqui, dos pensamentos. Ora, se eu tenho os pensamentos de Deus, então eu vou falar as palavras de Deus. É muito bacana. E as palavras de Deus são espírito e vida. Quando eu falo, eu passo vida. E não só passo ou transfiro vida, mas como também eu vivo essa vida. Ora, minha amiga, meu amigo, significa dizer que se a minha mente não está focada na palavra de Deus, se os meus pensamentos estão voando por esse mundo afora, se os meus pensamentos estão atraídos por esse mundo e eu falo as palavras do mundo e eu falo os pensamentos fúteis, vazios e vãos deste mundo, então eu vou provocar morte em mim mesmo, eu vou adoecer, a minha alma vai adoecer por causa das palavras frágeis, fracas, débeis que sairão da minha boca. Então, a vida e a morte está na palavra que eu pronunciar, que a minha boca pronunciar, a minha língua falar. Então, quantas pessoas estão me assistindo agora, nesse momento, e pensando em se matar? Se matar por quê? Porque a vida tem sido um inferno, uma vida desgraçada. Casamento destruído, filhos nas drogas, pais separados, desemprego, dívidas, drogas, enfim, uma vida infernal. Pense no que você está pensando agora. O que você está pensando é para o bem ou é para o mal? O que você está pensando é bom ou é ruim? Se você estiver pensando o que é bom, então, quando você falar, vai sair coisa boa da sua boca, da sua língua. Mas se você está pensando coisa ruim, com certeza você vai achar um ombro
para falar essas coisas ruins, repetir as coisas ruins que estão dentro da sua cabeça e então divulgar o que é ruim. Divulgar o que é ruim. Por exemplo, apenas a título de exemplo, a pessoa tem uma inveja de alguém. Suponhamos que você tenha inveja de alguém. Por que você tem inveja? Porque você fica olhando a vida desse alguém e fica, se eu pudesse, se eu tivesse aquilo ali, puxa vida, por que ele tem e eu não tenho? Então você começa a nutrir pensamentos do inferno. O diabo sopra na sua cabeça que você realmente não merece, ele mereceu e você não mereceu. E você começa a lamentar. Esse é o problema das pessoas. Esse é o problema da maioria das pessoas. E quando as pessoas vêm na igreja, nós trabalhamos com a palavra de Deus. Por exemplo, agora mesmo, nesse momento, nesse instante, eu estou aqui para falar para vocês da palavra de Deus, a palavra que saiu da boca de Deus. Da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Ela faz o que lhe apraz. Ela traz vida, ela traz esperança, ela promove fé, força, coragem, ânimo. Ela promove valentia. Ela faz a pessoa se agigantar. Dentro dela faz nascer um gigante, porque ela pensa os pensamentos de Deus e repete esses pensamentos, ela se torna um gigante. Veja só o que o Senhor Jesus disse. Olha só, presta atenção o que Jesus falou e que diz respeito a você que está assistindo essa programação. Jesus disse assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará ao homem em troca de sua alma? Jesus aqui está falando do valor da alma, o valor inestimável da alma. E a verdade, minha amiga e meu amigo, é que quando a alma descola do corpo, se essa alma ouviu e obedeceu a palavra de Deus, então 2 anjos vêm para levar essa alma para Deus, para o paraíso, para o seio de Abraão. Mas se essa alma não deu ouvidos à palavra de Deus, então essa alma é carregada por 2 demônios ou mais para o inferno. E aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Depois que a pessoa morre, depois que a alma descola do corpo, aí, minha amiga, meu amigo, não tem mais nada o que fazer por ela. Eu tenho ouvido que muitas pessoas, depois que morrem o pai, os filhos, a mãe, os entes queridos, rezam, fazem missas, fazem promessas, acendem velas e fazem das tripas coração para tentar ajudar aquela alma que descolou daquele corpo. Mas não adianta nada, é perda de tempo. Perda de tempo. Morreu, já era. Morreu, não tem mais jeito. Quando eu perdi a minha mãe, a minha saudosa mãe, meu pai também, quando eu os perdi, eu não pude fazer mais nada. Enquanto eles estavam vivos, ainda havia chance de salvá-los. Eu creio que minha mãe foi salva, eu creio também que o meu pai foi salvo. Mas, se não tivessem sido salvos, não ia resolver nada eu ficar orando por eles. Não ia resolver nada eu ficar intercedendo a Deus pela alma deles. Por quê? Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo.
Então, a pessoa que descolou, a alma que descolou do corpo, se essa alma ouviu, praticou, obedeceu a palavra de Deus, ela vai ter a vida eterna. Ela vai ter a vida eterna com Deus, obviamente. Só que se ela não ouviu a palavra de Deus, não deu atenção à palavra de Deus, então a alma dela vai para o inferno e ninguém vai poder fazer nada. Aí vem aquela perguntinha. Bispo, como é que eu sei que a minha alma vai para o céu? Como é que eu sei que a minha alma não vai para o inferno? É simples você saber. Como é que é a sua vida atualmente? Como é que é a sua vida hoje, agora, nesse momento? A sua alma é alegre? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Você está de bem com a vida? Você está de bem consigo mesmo? E, sobretudo, com Deus? Você está em paz com a sua consciência? Está em paz com Deus? Então, a sua alma tem a salvação. Se você permanecer assim, você manter esses pensamentos consigo. Porém, se a sua alma sofre, por exemplo, você é uma pessoa depressiva, você vive com depressão. Você não... O que é a depressão? A depressão é um espírito que sufoca a alma da pessoa. Então, se a alma está sendo sufocada por um espírito, é porque esse espírito imundo tem acesso a essa alma. Ora, se essa alma descolar do corpo com depressão, não tem salvação para ela mais. Então, nós estamos trabalhando com toda a nossa força para resgatar o maior número possível de pessoas, ou melhor, de almas, que estão à beira do precipício, que estão esperando um motivozinho qualquer para se julgarem de um precipício e se matarem. Só que, se essa alma ou essa pessoa se matar, ela vai sofrer infinitamente muito mais e por toda a eternidade lá no inferno. Porque se aqui na Terra, que ela tem vida, que ela tem o corpo, que ela tem a vida, que ela tem a opção de escolher a vida ou a morte, ela tem opção. Ela tem a opção de escolher a vida. E quer a morte? Não tem jeito. Se ela se matar, já era para a vida dela. Escute o que eu estou falando, minha amiga e meu amigo. Nós não estamos brincando de igreja, não. Nós não estamos brincando de religião, não. Nós estamos professando a palavra de Deus. Por favor, bota aí o versículo novamente, eu quero falar sobre isso. Jesus fala sobre a alma, que a alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e a sua alma se perder. Porque o corpo tem um prazo de validade, não é verdade? O corpo tem um prazo de validade, mas a alma não. A alma vive por toda a eternidade. Se a sua alma vive sofrendo agora, nesse momento, e você se mata, você vai continuar sofrendo em escala infinitamente maior, porque lá no inferno não tem noite de sono, lá no inferno não tem direito de dormir, ninguém descola, ninguém consegue descansar, ninguém consegue tomar um remédio para dormir, não tem remédio para dormir. Lá a alma fica sofrendo exatamente 1000 vezes pior do que está sofrendo aqui na Terra. Por isso que Jesus fala que aproveita o sujeito ganhar todo mundo, ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar sucesso, ganhar medalhas, e etc, etc. Ganhar tudo desse mundo e perder a sua alma. O que dará você, minha amiga, meu amigo, em troca da sua alma?
da alegria que Deus quer dar para a sua alma? O que você dará? Ah, bispo, eu daria tudo que fosse possível para ter sossego, para ter um pouquinho de paz, para ter o direito de viver e ser um pouquinho feliz. Eu daria tudo. Pois é, isso é de graça. O que você tem que dar, a salvação da sua alma é de graça, mas o que você tem que dar em troca dessa alma é você obedecer a palavra de Deus, é você pensar como Deus pensa, é falar como Deus falaria se estivesse no seu lugar. Ora, nós estamos aqui tocando a trombeta. Quem quiser ouvir a palavra de Deus e obedecer, vai ter a vida, e vida eterna, a sua alma vai ser feliz. A quem não quiser ouvir, vai sofrer. Por exemplo, a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo, da alma. Olha nos meus olhos, vou tirar o óculos agora. Olha os meus olhos. Você vê tristeza em mim? Você vê agonia em mim? Você vê uma alma triste, abatida, depressiva em mim? Você não vê isso. Você não vê, claro que você não vê. Pelo contrário, o meu rosto exterioriza o que há dentro de mim. A morte já foi vencida. Eu já venci a morte. Jesus disse: aquele que crê em mim, que vive, crê, que obedece a minha palavra, ainda que morra, viverá. Então, a morte não tem poder sobre a minha vida. O diabo não tem poder sobre a minha vida. O inferno não tem poder sobre a minha vida. Nada que existe de ruim, inveja, maldição, pragas, bruxarias, feitiçaria, nada tem poder sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque um dia eu ouvi esta palavra, a palavra de Jesus, e eu a abracei, eu a agarrei, eu casei com ela e eu assumi essa palavra. Há 55 anos que nós vimos pregando, anunciando, profetizando, falando sobre essa palavra. Sabe por quê? Para tentar ganhar a sua alma, minha amiga e meu amigo. Para tirar esse desgosto que você carrega aí dentro do peito. Para arrancar essa falta de paz, esse desassossego, essa infelicidade. A felicidade minha não está no meu casamento, não. Eu sou muito feliz com o meu casamento. Eu sou muito feliz com as minhas filhas. Eu sou muito feliz com os meus filhos. Mas a minha felicidade não está nos meus filhos, não está no meu casamento, não está no meu trabalho, não está em nada, a não ser aqui dentro de mim, que é a palavra de Deus. Então, a palavra que eu falo para você, eu aplico na minha vida, eu aplico na minha própria vida. E eu sou muito feliz, independentemente dos problemas, independentemente das difamações, independentemente das injustiças, independentemente das perseguições, independentemente do que as pessoas falam, deixam de falar. Não, eu estou nem aí. Eu sou feliz e ninguém vai arrancar isso de dentro de mim, porque a palavra de Deus está aqui dentro da minha cabeça e essa palavra eu a confesso com gozo e alegria e procuro levá-la, transferi-la, passá-la, repassá-la para aqueles que têm juízo. Se você tem juízo, abrace a palavra de Deus, use a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, mas não só tome conhecimento dela, você tem que praticar, porque se você não praticar a palavra de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Então, a prática da palavra de Deus é confissão. Quando eu confesso a palavra de Deus, eu estou confessando a palavra que saiu da boca de Deus, que não pode voltar vazia.
Então você que está aí gemendo, sofrendo, daqui a pouco nós vamos fazer oração para você, para que essa desgraça, essa maldição que está aí dentro, sufocando a sua alma, saia e você seja livre. Deus, minha amiga, meu amigo, é grande, é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não faz coisa pequena. E tão perfeito, perfeito, ele não faz nada imperfeito. Então, quando a gente se agarra a esse Deus, por meio da sua palavra, nós agarramos a vida. Nós vamos assistir o testemunho desse rapaz, que um dia ouviu a palavra, um dia teve fé na palavra, mas deixou a palavra para se agarrar ao mundo. Olha só o que aconteceu com ele. Olha só o que aconteceu com ele. Você vai ver agora o resultado de quem um dia confessou a palavra e depois negou essa palavra e caiu na gandalha do mundo. Vamos assisti-lo. Meu nome é Felipe Souza Santana, tenho 25 anos. Meus pais tinham um exemplo de casamento, eu tinha um exemplo de família. Eu não tenho como falar que eu tive uma má estrutura, que eu não tive, mas desde pequeno eu sempre fui uma pessoa muito vazia. Eu me sentia menosprezado, eu era o último dos últimos. Aí um dia minha tia me convidou para ir para a igreja. Minhas tias já frequentavam, e um dia ela me deu um convite e eu fui com ela. Sim, sem pretensão nenhuma, ninguém sabia do que acontecia comigo, eu simplesmente fui. Peguei o convite e fui. E eu continuei indo para a igreja de curiosidade, porque na terça mesmo o pastor deu um estudo fechado, e ele falou assim, que não era para abrir em casa, era para abrir na quarta-feira na igreja. Aí eu peguei, eu falei, então se eu peguei, eu vou ter que ir na quarta-feira. Aí na quarta eu fui sozinho. Nisso eu fui no domingo, fui na terça novamente, e assim eu fui começando a pegar firme. Eu busquei crescer dentro do grupo jovem, crescer dentro da igreja, com o intuito de ser obreiro, de ter um uniforme, não com o intuito de ser servo de Deus. Eu queria que Deus me servisse para mim poder servir Ele. Então eu fazia as coisas na igreja, mas em troca de um reconhecimento do meu líder, um reconhecimento do meu pastor. O fazer a obra era preencher o meu ego, preencher aquele vazio que eu tinha antigamente, de ser o menor. Aquilo me fez querer ser grande, mas não grande para Deus. Jejum não existia, era raríssimo eu fazer. Depois que eu comecei na obra, para mim jejum era, como eu posso falar, era uma coisa muito extraordinária, era um momento muito, assim, tinha que ser uma coisa muito forte, eu fazia ainda relaxadamente, não fazia do jeito correto. O ato de ir para a rua evangelizar era para quem queria ser levantado obreiro, para quem ainda estava começando na obra, que eram as primeiras práticas. Para mim não precisava mais, porque eu já tinha alcançado supostamente o Espírito Santo, já tinha conseguido a minha libertação, então eu não precisava mais daquilo. Nessa época eu comecei a fazer faculdade, comecei a estudar, e eu comecei a achar tudo aquilo muito bonito. As pessoas saíam da faculdade e iam para o bar beber, conversar, e eu falava, poxa, eu tenho 18 anos, por que eu não posso fazer isso? Eu tô lá dentro da igreja, tô na igreja, mas aquilo para mim já tinha perdido o encanto. O altar para mim já não era o lugar que eu tinha que estar. Eu tinha que estar ali junto com o pessoal da minha idade, fazendo as coisas que o pessoal da minha idade fazia. Aquilo foi enchendo meus olhos. No domingo de manhã eu assisti a reunião, subi no altar e falei, pastor, não quero mais. E o pastor ainda perguntou, o que aconteceu? Eu falei, nada, pastor, eu só não quero mais, eu vou cuidar de mim. Eu usei a desculpa que eu ia cuidar da minha alma. E daquele domingo, nunca mais eu apareci na igreja. Minha vida começou a ser trabalho, bebida e prostituição. Eu saía do serviço, eu abandonei a faculdade, saía do serviço, minha vida era samba, era cerveja, era balada. Nessas baladas, nesse samba, eu comecei a conhecer homens e eu comecei a me envolver, comecei a ter curiosidade de saber como era. E nisso eu comecei a me envolver com homens, comecei a ter relacionamentos. Foi onde eu conheci amizades, e essas amizades eram um pessoal que era de candomblé, de umbanda, e eu comecei a frequentar. E eu comecei a achar aqueles rituais, aquelas festas, algo assim incrível. Eu achei a coisa mais linda desse mundo. E foi quando eu fiz um pacto com uma pombagira. Eu falei para ela, você pode fazer o que você quiser comigo, mas você vai ter que me dar o que eu quero. Assim foi o meu auge, foi onde eu frequentei os melhores lugares, foi onde eu conheci pessoas muito importantes, foi onde eu me envolvi com todos os tipos de pessoa que possa se imaginar. Foi nesse momento que eu conheci a cocaína. Foi aonde uma vez eu usei para curtir uma balada, aí depois eu usei para curtir outra balada, e eu comecei a usar para trabalhar, porque aquilo me deixava acordado, aí eu comecei a usar para não dormir, porque eu tinha que trabalhar à noite, eu tinha que
ficar acordado de dia para trabalhar e à noite para ir para balada. Eu comecei a usar cocaína, 2 pinos por dia, foi aumentando para 3, a chegar ao ponto de eu usar 16 pinos numa noite. E eu comecei a tomar medicamento. Só que não tomava 1 comprimido, eu tomava 3, 4 comprimidos. Eu trabalhava, chegava em casa, me dopava e dormia. Era a voz que falava assim, você não vai conseguir, você não tem mais jeito, olha tudo que você fez. Olha o Deus que você abandonou, olha, você abandonou Deus e começou a fazer as coisas para mim, para você não tem mais salvação. Você está condenado, você não tem mais o que fazer. A sua alma já é minha, que eu via vultos, eu falava com gente que morreu, eu andava na rua, eu trombava com o espírito, às vezes eu se desviava, não tinha ninguém na calçada, mas parecia que eu estava desviando de alguém, porque eu via eles vindo na minha direção falar comigo. E foi onde foi a minha primeira tentativa de suicídio, que eu tentei me jogar de cima de uma ponte, mas eu não consegui. Foi onde eu peguei um punhado de medicamentos e eu ia tomar. Nessa hora, eu abri meu Instagram e eu vi uma mensagem do Bispo André Cagel. Ele falou assim, você que vai tentar se matar, você que precisa desabafar, me manda uma mensagem antes de você fazer qualquer coisa. E eu mandei a mensagem para ele. Eu pensei assim, eu vou mandar. Se ele não me responder, eu vou me matar. E de imediato o bispo me respondeu. Ele falou assim para mim que eu já conhecia o caminho. Eu precisava só de ajuda para andar nesse caminho. E se eu poderia vir até aqui o templo para ele me atender. E eu vim. Eu não sei como eu cheguei aqui, eu não lembro como eu cheguei. Eu não lembro como foi o início da reunião, nem a hora que eu passei mal. Eu coloquei o desejo por homens. Homossexualismo? Sim. Ele é viciado em cocaína. Ele ia tirar a vida dele. Eu ia matar ele. Você ia matar? Ia. Mas aí por que você não conseguiu? Pronto, maldita hora que ele viu aquela mensagem sua. Vocês todos vão pro inferno agora. Em o nome do Senhor Jesus. E ali foi a paz que eu procurei tanto tempo. Naquele minuto que o bispo me libertou, eu senti. Tive a consciência naquele momento que do meu jeito não dava certo. Então, já que no meu jeito não dava certo, a partir daquele momento eu entreguei minha vida no altar e falei para Deus, faz do seu jeito. É sua. A minha vida é sua. Faz do jeito que o Senhor quiser, eu só vou obedecer. Dessa vez eu vou obedecer. Dessa vez, até os detalhes pequenos da reunião, quando o bispo fala para levantar a mão, eu vou levantar a mão. Quando ele mandar abaixar, eu vou abaixar. Eu falei para Deus, eu reconheci para Deus que eu era arrogante. Deus, eu reconheço para o Senhor que eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, eu sou prepotente. Eu reconheço para o Senhor que tudo que eu fiz foi para a minha glória, não foi para a glória do Senhor. Mas dessa vez eu preciso de ajuda. Abri mão de tudo aquilo que me afastava, drogas, amizades, relacionamentos. Eu troquei de telefone e eu me afastei de tudo. Eu me isolei para cuidar de mim. Chegou a Fogueira Santa em prol do Espírito Santo, que foi a Fogueira Santa do Monte Carmelo. Lá eu vi ali a oportunidade de eu fazer o que eu nunca fiz para Deus para receber o que eu nunca tive. E no primeiro dia que foi passada a campanha, eu abracei. E ali foi onde eu fiz o meu sacrifício. Foi onde eu sacrifiquei o físico, sacrifiquei pagamento, sacrifiquei coisas que eu tinha adquirido para mim, que era de apreço meu. E acima de tudo eu sacrifiquei o espiritual, coisa que eu nunca tinha feito. Eu sacrifiquei com jejuns, eu sacrifiquei com orações de madrugadas, orações durante o dia, com propósito. E no dia 2 de dezembro... eu estava na igreja, buscando, e o pastor da igreja falou assim, você que não tem o Espírito Santo, vem aqui buscar do meu lado. E aquele dia eu fui para a igreja decidido. E eu comecei a buscar, e eu lembro que eu comecei a chorar, e eu comecei a falar com Deus, e aquilo me trouxe uma alegria muito grande. E o pastor falou assim, você que crê, receba agora o Espírito Santo. E nesse momento eu recebia uma alegria que eu não sabia explicar. Ao mesmo tempo que eu chorava, eu queria sair dali e gritar para todo mundo. E aquilo foi a maior glória da minha vida. Eu finalmente encontrei aquilo que eu estava procurando durante todo esse tempo. No momento que o Espírito Santo desceu sobre mim, eu entendi que não era a minha vontade. Não era do meu jeito, não era da minha maneira. Era da vontade de Deus, da maneira de Deus e da forma que Ele pedia. Por mais que em mim doesse, mas tinha que ser do jeito dele. Hoje eu sou uma pessoa realizada espiritualmente, principalmente espiritualmente, financeiramente, na vida familiar,
Mas o que me completa, se ele só tivesse me dado a presença dele dentro de mim, já estaria bastante, já seria o suficiente. O Espírito Santo hoje é o ar que eu respiro. É um motivo que me faz acordar todos os dias e dormir todos os dias. É por ele, para ele e por ele que eu faço tudo. Hoje ele é o meu melhor amigo, o meu companheiro, o meu instrutor, o meu corretor. Hoje ele é o amor da minha vida. Com a roupa só do corpo, Deus, eu vim pra confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar.
Deus eu sei, vou conquistar. Eu te ordeno, espírito depressivo, saia desta vida agora. Sexta-feira, no Templo de Salomão, o maior tratamento para a cura da depressão. A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. Tentei um suicídio na linha do metrô. Como você tem reagido a esse diagnóstico? Quem está com depressão está numa opressão tão grande que não vê cor na vida. Por que os métodos não estão funcionando com você? Uma psicóloga com depressão, como assim, né? Eu tenho todas as ferramentas para lidar com a depressão, mas eu não consigo fazer isso comigo mesma. Se você está gastando dinheiro com a depressão e não tem visto resultados, se o pensamento de suicídio é a sua porta de emergência, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão, você irá participar do maior tratamento para a cura da depressão. Sem remédios, sem dor e gratuito. Pela sua fé em Deus, em apenas 3 minutos, você ficará livre da depressão. O que aconteceu agora, na hora da oração? Eu senti que saiu, eu tô leve. Agora eu tô aliviado, sinto bem agora, eu tô tranquilo. Nesse momento, você quer morrer ou você quer viver? Não, eu quero viver. Agende a sua consulta agora, ligando para 11 3573 3535 e compareça nesta sexta-feira no Templo de Salomão, no maior tratamento para a cura da depressão. Especialmente ao meio-dia. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Adriane, eu tenho 43 anos. Eu nasci num lar praticamente destruído porque a minha mãe se separou muito cedo do meu pai biológico e eu fui criada pelo meu padrasto, que foi a referência de pai que eu tinha. E já desde pequena eu presenciava dentro do lar muita violência doméstica. E acabou que isso foi criando dentro de mim uma rejeição, porque eu sempre me via como a causadora de todo o problema. Eu me via uma pessoa totalmente desprezada, eu me via como um estorvo, na verdade. Eu tive a minha primeira relação com um homem casado, eu não sabia. Isso para mim foi uma grande frustração na minha vida também. E eu não via mais jeito para mim. Então eu falei assim, então agora eu vou fazer tudo que vier à minha cabeça. Então chegou a época da minha adolescência que eu entrava em sites de relacionamento, eu marcava com essas pessoas, mandava fotos minhas que não condiziam comigo, e eu marcava esses encontros e tinha relação sexual com essas pessoas. Isso se tornou um vício, eu era muito viciada em pornografia, muito viciada. Eu tinha o vazio da minha alma não digo nem que tinha um vazio, ela tinha um buraco. E isso foi se agravando cada vez mais. E aí foi quando eu comecei a beber muito cedo, eu comecei a ir para as noitadas, eu comecei a me envolver com pessoas também que faziam a mesma coisa que eu, era balada, era a noite toda bebendo. Eu me relacionava com muitas pessoas, tentando a aceitação dessas pessoas na minha vida. Então, era uma tristeza muito grande. E eu idolatrava muito. Tudo que eu via que aquilo dali poderia me ajudar, eu idolatrava muitas imagens, eu lia muito livro de ajuda. Eu vivia numa busca incansável de ter um motivo para viver, porque eu não tinha motivo para viver. Já na minha fase adulta, eu fui várias vezes na linha de trem querendo me matar, porque eu não via mais motivo para viver. Não tinha mais. A minha vida era uma bagunça, eu não era feliz com ninguém. Eu tive vários relacionamentos, eu buscava em pessoas e coisas ser feliz. Então eu sempre ficava buscando alguma coisa. Eu fui em várias religiões, eu fui em várias denominações, tentando buscar um sentido para viver. E eu não tinha esse sentido. Perdi tudo na minha vida. Eu perdi minha dignidade, os amigos que lotavam uma propriedade que eu tinha no interior sumiram todos. E eu entrei numa casa, numa outra igreja,
numa outra religião, que é de uma outra religião, e me ajoelhei em frente a essa estátua. Quando eu me ajoelhei em frente a essa estátua, eu chorei tanto em frente a essa estátua, e quando eu olhei para ela, eu falei, vem cá, eu sempre te idolatrei, eu sempre pedi para você me ajudar, e você nunca moveu os braços, você nunca moveu os olhos para me ajudar com nada. Deus não está aqui nesse lugar, você não é comigo. Quando eu saí desse local, eu não sabia que tinha uma igreja, a Igreja Universal, isso foi numa sexta-feira. Eu não sabia que tinha Igreja Universal ali. Eu não me recordo do momento que eu desci as escadas dessa outra casa, dessa outra religião, e eu não me lembro como eu cheguei até a porta da igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, a igreja era uma sexta-feira, e veio o pastor me receber. E eu falei assim, pastor, que hora que vai começar a reunião? Aí ele falou assim, vai começar às 3 horas da tarde, às 15 horas. Eu falei, pastor, aconteça o que acontecer, não deixa eu sair daqui. Eu entrei e sentei no último banco lá de trás. Mas isso eu já tinha brigado muito com Deus, muito. Eu já tinha discutido muito com Deus, porque eu queria uma resposta dele. Aí o pastor me chamou nessa reunião e falou assim, dona, vem aqui para frente porque Deus quer falar com você hoje. E aí eu participei dessa reunião. Isso foi numa sexta-feira. Eu lembro exatamente o dia, a hora, como estava esse dia. E eu falei assim, olha, eu vou tomar uma atitude que eu já deveria ter tomado há muito tempo na minha vida. Eu vou entregar minha vida para quem realmente se importa comigo, porque eu era um estorvo para todo mundo. Eu sempre era um motivo de sofrimento. Eu ouvi muito a minha vida inteira as pessoas falarem, você não vai conseguir, tudo que você começa, você não termina, você é uma fraca. Então foi vida por vida. Foi a última porta para mim, porque se eu não entrasse ali, se Deus não tivesse me guiado até ali, eu teria me matado. Eu peguei toda a minha vida e coloquei no altar. Mas eu coloquei o mesmo, corpo, alma e espírito. Eu falei, eu não quero mais sofrer com depressão, eu não quero mais ficar noite sem dormir, eu não quero mais ter esses vícios, eu não quero nada. No primeiro dia que eu saí da igreja, eu tive uma mudança. Nesse mesmo dia eu tive contato com pessoas que eu convivia antes e elas me ofereceram uma bebida, eu não bebi naquele dia. Eu consegui dormir uma noite que eu não havia conseguido dormir a minha vida inteira. Houve uma mudança e foi quando começou a minha fase de libertação. Eu fui descartando tudo do meu passado. Tudo, os livros de idolatria, as imagens, tudo. Eu fui radical. Eu falei, olha, meu Deus, é vida por vida, 100%, eu estou dando meu 100%. Eu comecei a ouvir a palavra amiga do bispo todos os dias. Eu ia mais tempo na igreja. Eu busquei com toda a minha força. E eu sempre sentava no mesmo lugar nas reuniões e passei a sentar. E eu falei, não, vou fazer diferente hoje, eu vou sentar aqui nesse cantinho. E sentei. E aí, como eu já estava falando muito com Deus, eu já não tinha mais palavras para falar com Ele aqueles dias todos que eu me dediquei para receber o Espírito Santo. Aí foi num momento de busca que eu falei, meu Deus, eu não sou nada. O pó, eu me lembro exatamente das palavras que eu falei, o pó que está nessa igreja, ele vale mais do que eu. Porque ele está aqui perto do Senhor. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não entrar dentro de mim, eu vou morrer. Eu falo que o Senhor é tão grande, que o Senhor transforma tudo. Então transforma o meu ser, o meu interior. Eu chorei tanto, eu me humilhei tanto ali aos pés de Deus, porque eu não via mais jeito para mim. Aí teve um momento da reunião que o pastor falou, o homem de Deus falou, não fala mais nada agora, que ele vai falar com você. E eu fiquei ali quietinha, então vou esperar ele falar comigo. Aí ele me chamou de filha. Naquele dia, foi uma alegria, mas uma alegria racional, uma alegria consciente. E naquele mesmo dia que eu saí dali da igreja, eu saí tão feliz. Eu olhava para as pessoas de forma diferente. Eu me lembro que eu passei em frente a um bar, tinha muita gente bebendo. E uma vez eu estava ali, quantos bares eu estava ali bebendo com outras pessoas. E eu tive tanta vontade de entrar ali e falar de um Deus que eu já conhecia. Um Deus que foi me apresentado ali naquele dia. E dali em diante, na minha vida, tudo mudou. Eu permiti que Deus fizesse a obra dele dentro de mim.
Então, eu era uma pessoa que não perdoava, eu tinha muitas mágoas, eu tinha muita tristeza, eu não tenho mais. Ele fala comigo, ele me guia, ele fala, filha, não faz isso, ou faz isso, que eu estou contigo. E o desejo de levar isso para muitas pessoas. O brilho do mundo não enche mais os meus olhos. O único lugar que brilha para mim é o altar, porque ele representa o próprio Deus. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu sou uma pessoa feliz, eu tenho paz, eu tenho, no meu trabalho, eu me vejo como uma funcionária de referência. Até os funcionários vêm, pedem para me orar por eles. Eu sou uma mulher de fé, eu não tenho mais medo, eu tinha muito medo até de morrer, eu não tenho medo mais de nada. Hoje eu já vejo uma transformação na minha família, porque os meus familiares veem em mim também um testemunho, uma mudança, né, de quem eu era antes para o depois. Eu guardo dentro de mim o maior tesouro da minha vida. Eu não troco ele por nada. Meu nome é André Pérez Pontes, sou médico. Eu nasci num lar bem estruturado. Meu pai e minha mãe, eles se converteram quando eu tinha 6 meses de idade. Então eu já nasci num lar cristão, onde eu tive todo o apoio, todo o suporte, assim, por parte do meu pai e da minha mãe. Meu pai até ele era pastor, se tornou depois pastor dessa igreja evangélica. Eu ia na igreja bastante com meu pai, porque meu pai era o pastor da igreja, né? Eu morava do lado da igreja. Só que aquilo que eu via, que eu escutava nas pregações e que eu lia na Bíblia, não era uma verdade na minha vida. Faltava algo, faltava uma paz, faltava algo que eu não sabia entender o que era. Essa vontade, né, de ser feliz, né, de ter alegria, de encontrar, né, uma alegria, acabou me levando até usar vários tipos de drogas, né, maconha. Então eu comecei a usar semanalmente, né? Isso depois foi aumentando até quase que um uso diário. Então, quando eu usava droga, às vezes eu parava para pensar e ficava pensando, poxa vida, o que está acontecendo comigo, né? Por que eu estou fazendo isso, né? Eu sempre recebi uma orientação contrária a isso, algo que para mim na minha cabeça, há uns anos atrás, era inimaginável, era inaceitável. Era algo assim que eu falava assim, não, que não corria o menor risco disso acontecer comigo, entendeu? Eu tinha uma certeza que nunca isso ia acontecer comigo. E de repente eu me vi ali, indo numa boca de fumo, entrando numa favela, num cortiço, para pregar drogas. E junto com a maconha, a gente acaba também usando outros tipos de drogas, vamos dizer assim, né? E uma delas, até mesmo a bebida, né? A gente pode ser até bebida. Então eu comecei também a beber, coisa que eu não fazia. Eu comecei também a tomar bebida alcoólica, cerveja, depois, coisa que eu também nunca bebia, nunca fui de beber, entendeu? Imagine, criado dentro de um lar cristão, evangélico, pai, pastor, morando lá da igreja, entendeu? E de repente eu me vi ali também começando a usar bebida, e cerveja, pinga, vodka, eu tomava muita vodka, muita vodka. Um dia teve uma oportunidade, apareceu ali também um outro colega que também usava cocaína. E que naquele dia eles decidiram também usar cocaína. E eu decidi também naquele dia que também queria usar cocaína. Eu falei, já estou bebendo, já estou usando maconha, vou acabar usando cocaína também. Então, na verdade, eu tinha 2 personalidades. Eram 2 Andrés. O André de dentro de casa, que respeitava ali o pai, a mãe, procurava se mostrar uma pessoa correta. E o André de fora de casa, que era um André que bebia, usava maconha, usava cocaína. Eu não me sentia bem com nenhum dos 2 Andrés. Porque, na verdade, eu era uma mentira para os 2. Eu era uma mentira tanto para o meu pai e para minha mãe, que achava que eu era um filho correto, uma pessoa que não dava trabalho. E eu era uma mentira também quando eu estava com meus amigos, onde eu passava um ar de felicidade, de alegria, de uma pessoa, de repente, extrovertida, só que no fundo não era nada disso. Mas teve um dia que isso não teve jeito, não teve como evitar. Foi que eu estava lá no cursinho e acabei usando vários tipos de drogas e muita bebida alcoólica, ficando ao ponto de não conseguir voltar para casa.
e onde o próprio responsável lá do bar teve que ligar para o meu pai para ele vir me buscar. E a minha mãe, ela estava sofrendo muito com essa situação, né? Vendo ali o filho, né? Uma situação assim ruim, chegando em casa bêbado, né? Sendo carregado pelo pai e pelo irmão, né? E isso trouxe uma tristeza maior para ela. Ela já vinha acompanhando os programas da Igreja Universal. E ela via ali naqueles programas uma transformação das pessoas que ela não via dentro da igreja dela. Uma fé diferente que trazia um resultado. Isso despertou a atenção dela, porque ela falava, meu Deus, eu vejo tantos milagres na Bíblia, tantas coisas maravilhosas, e a gente não vê isso acontecer no dia a dia. Eu quero ver esses milagres, eu quero participar, eu quero ter essas transformações de vida também na nossa igreja. E ela ficou decidida, então, a ir à Igreja Universal. Foi quando, então, nós, né, toda a família, meu pai, minha mãe, mesmo sendo pastor de uma outra igreja evangélica, decidimos ir na igreja. Mesmo já tendo ouvido muita coisa ruim da mídia, das manchetes, dos jornais, e até principalmente de outras igrejas evangélicas, de outras pessoas de outra igreja, de dentro da igreja, que criticavam muito o trabalho da igreja, isso nós não levamos em consideração. Nós queríamos ver aqueles testemunhos que a gente via na televisão acontecer na nossa vida. Foi quando eu fui com meu pai e com minha mãe pela primeira vez na Igreja Universal. Foi fantástico esse dia, é um dia que eu também não esqueço até hoje. Foi no Brás Antigo, no antigo cinema que tinha ali na Avenida do Brás. A gente entrou, sentou, e só de eu entrar ali eu percebi que tinha algo diferente. Que tinha algo que era diferente, era forte. Era como se Deus estivesse ali. E o atendimento lá foi diferente, né? A gente viu uma verdade neles, no que eles falavam, no que eles nos orientavam. Muitos amigos vinham falar comigo, mas poxa, na Universal, você vai para a Universal, eles vão fazer uma lavagem cerebral na tua cabeça, né? E eu sempre falei, ó, a lavagem que eles fizeram lá foi tirar tudo que não presta, tudo que me causava mal, mas a transformação mesmo total aconteceu num dia, numa reunião, nem sabia, depois que eu fiquei sabendo que era o Bispo Macedo que estava fazendo essa reunião, mas foi numa reunião com o Bispo Macedo, onde ele fez um propósito, ele chamou quem gostaria de se entregar 100%, totalmente, para ser um homem de Deus, ter um encontro com Deus. Foi quando no final de uma reunião de domingo, foi quando eu levantei, e no momento que eu me levantei, foi como se o próprio Deus tivesse entrado dentro de mim. Foi ali, subindo aquele altar, em direção ao altar, um lugar sagrado. Me fez permanecer. Não foi fácil. Foi 2 anos até ter meu encontro com Deus. Embora sentindo a presença de Deus, embora sabendo que ali tinha algo diferente, ainda levou 2 anos para ter meu encontro com Deus. E por que isso? Porque ainda faltou ter uma entrega total. E o Espírito Santo é uma coisa tão forte, que eu tive a certeza que a minha vida nunca mais não era a mesma, que foi no mesmo momento que eu desci do altar, que eu procurei minha mãe e falei, mãe, é isso aqui. Eu estava bebendo, usando maconha, usando drogas, mas minha vida mudou. Mudou porque o Espírito Santo entrou em mim. E é uma alegria tão grande, a gente quer contar, falou, olha, é real, existe uma paz que o mundo não dá, existe uma alegria que o mundo não dá. E eu vejo isso interessante porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas um médico, tal, né, ciência, como é que fica a ciência e a fé, né? Fica sempre esse dilema, se a ciência não contraria a fé, ou se a fé não contraria a ciência. E o que eu aprendi, o que eu vi todo esse tempo nesse relacionamento com Deus, é que a ciência não contraria a fé. Na verdade, a ciência, tudo que eu vi da ciência, ela só comprova aquilo que a fé nos traz. E o Espírito Santo me direcionou, me deu a direção da minha vida para eu conseguir cumprir os meus objetivos e meus projetos. Foi aí que eu consegui, então, cursar minha faculdade de medicina, fazer minha especialização, não só em cirurgia geral, mas como em cirurgia plástica, que é muito mais concorrido, e me permitiu também constituir uma família. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho minha profissão, mas o mais importante
E o principal de tudo foi esse encontro com Deus, foi o Espírito Santo. É Ele que me faz permanecer na fé. Já são mais de 20 anos que eu estou nessa fé. E não permaneço por causa da minha família, por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos ou por causa da minha profissão. O que me faz permanecer foi o encontro com Deus, foi o Espírito Santo. É Ele que nos sustenta e nos dá a alegria de uma vida repleta, de uma vida plena. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou. Meu Pai querido e amado, eu te louvo e agradeço pelo privilégio de poder falar contigo, de poder exprimir a minha gratidão pelo que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo. Mas eu quero te pedir, eu quero te suplicar em favor dessa gente que nos assiste nesse momento, gente que está gemendo, gente que está desesperada, gente que está pensando em se matar, gente que está pensando picuinhas. Ó meu Senhor, penetra o teu espírito, o espírito que o Senhor nos tem dado, o espírito da tua palavra, o espírito da tua promessa. Penetra o teu espírito agora nesse corpo franzino, enfermo, doente, oprimido, perturbado, esse corpo cheio de depressão. Oh, meu Deus, penetra o teu poder e que esses desgraçados espíritos saiam agora da vida dessa criatura, em nome do Senhor Jesus. E toda a maldição, e toda a tristeza e angústia, saiam também, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os que querem e creem, digam amém e graças a Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim. Deus abençoe a todos. Até amanhã. E nós estaremos nessa emissora através dela. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador.
Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas dos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão.